Paulo está orientando, né, a Timóteo, dizendo para ele: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Paulo está instruindo, porque dá a entender a nós que Timóteo iria assumir muitas coisas na ausência de Paulo. Quando você se prepara, quando você se apresenta preparado, né, Deus vai confiar mais coisas sobre a sua vida. Quando você não tem preparo, Deus muitas vezes até tem a promessa, mas a promessa não vai se cumprir porque não houve uma preparação, né? E quanto mais você se prepara, mais Deus vai dar a você. A diferença é que a Bíblia diz que aquele que é muito dado, muito será cobrado. Então que vocês tenham esse entendimento. Quanto mais Deus me der ministerialmente, mais Ele vai cobrar. Ele vai cobrar renúncia, Ele vai cobrar compromisso, Ele vai cobrar responsabilidade, Ele vai começar a cobrar aquilo para que o seu ministério, né, ele deslanche e ele seja atuante na casa de Deus. E uma outra coisa aqui interessante para compartilhar com vocês é que quando nós nos preparamos, quando você se preocupa com o seu ministério pessoal, você passa a não fazer de qualquer jeito e nem de qualquer maneira, porque você sabe que se você fazer de qualquer jeito ou de qualquer maneira, é o seu nome que está lá na frente, né? É o nome do obreiro, é o nome da obreira. Mas quando muitas vezes é o pastor, é a pastora ou é a liderança, muitas vezes as pessoas vão empurrando, né? Mas quando as pessoas olharem para você e saber que você é o responsável da área tal da igreja, você é responsável pela limpeza da igreja, você é responsável da evangelização da igreja, você é responsável pela mídia da igreja. Então vai haver a necessidade de você se preparar para executar aquilo que Deus confiou nas suas mãos com excelência. Nós tratamos na aula passada sobre o sucesso do obreiro no ministério, sobre os perigos que o obreiro enfrenta. Eu só vou recapitular aqui, nós já vamos para a página 10. O sucesso do obreiro no ministério depende de fidelidade. Não tem como ter sucesso no ministério pessoal se você não for piedoso e não tiver vida espiritual. Você precisa ter vida com Deus. A segunda coisa, fidelidade. O Deus que te chamou requer de você, como obreiro, fidelidade. Requer de você maturidade. Esse assunto aqui, se a gente fosse tratar dele só na aula, daria muitas direções para a vida de muitos obreiros que muitas vezes é uma bênção, mas é imaturo, no sentido de que, por exemplo, tem um problema aqui na igreja, para ser resolvido. Se eu sou obreiro e já comuniquei ao bispo, a liderança da igreja, eu posso chegar aqui e resolver o problema sem trazer nenhum alarde. E quando o obreiro muitas vezes é imaturo, ele conta para um aqui, ele conta para outro lado, ele vai falando aquilo, se assusta. Aquilo que era para resolver com muito mais rapidez, faltou maturidade, faltou, e essa maturidade todo obreiro precisa ter, essa maturidade de ser alguém experimentado, o Senhor vai experimentar você. Não é porque você é obreiro e obreira que Deus não vai te experimentar, que Deus vai te meter no fogo. Ele vai te provar, para ver se você está apto para exercer aquilo que Ele confiou nas suas mãos. E o preparo, se prepare, que não termine nessa aula de hoje, que você se prepare, que você se preocupe com o seu ministério pessoal, porque se você não se preocupar, outros não vão se preocupar, porque se você não se dedicar no preparo do seu ministério, não fique esperando que a minha irmã vai
me ama tanto que ele vai se preocupar com o meu ministério. O ministério é individual. Quem está aí, diga glória. Glória. Ministério é individual. Você que tem que se preocupar com o seu ministério. Deus te deu o ministério da palavra, você precisa estudar para pregar no nível que Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para dançar, você precisa se habilitar no nível da dança, com habilidade, com graça de Deus, com conhecimento de causa. Para quê? Para que você possa fluir naquilo que Deus confiou nas suas mãos. É na mídia da igreja, você precisa se habilitar, você precisa se atualizar. Isso é preparo, porque quando você se prepara, vem a responsabilidade daquilo que Deus confiou nas suas mãos e vai fluir da melhor forma possível. Por quê? Porque você se preparou, tá bom? E nós falamos dos perigos que o obreiro enfrenta. Tomar cuidado com a popularidade, a gente que já tem rodagem, já tem vivência, isso não nos assusta quando a gente chega e fala: você pregou e quebrou tudo. Irmão, não quebrei nada, não fiz nada, a glória é do meu Jesus. Muitas vezes aí entra na maturidade. Quando você pega um obreiro que é imaturo, você fala: você fez demais, você arrebentou, e ele carrega aquilo para ele. Ele acha que tudo está acontecendo por causa dele. Então, quando nós temos maturidade, ele vai saber separar esse perigo que todo obreiro enfrenta, que é a popularidade e a fama. A fama não pode subir na nossa cabeça ao ponto da gente achar que o culto aconteceu aquilo que a gente estava lá. Aconteceu porque Jesus está na nossa vida e nós somos apenas os instrumentos. A ganância, tomar cuidado com a ganância, porque muitas vezes é só nós olhar para Judas. Judas era tesoureiro. Para mim, dos maiores ministérios da terra. Pensa de quanto que entrava financeiramente no ministério de Jesus. As pessoas iam milagres toda hora, então elas ofertavam, elas dizimavam, elas tinham prazer em fazer isso, porque eles entendiam que a obra do Eterno era dada sequência. Mas Judas se perdeu. Colocou o olho no dinheiro. Não pense você, obreiro e obreira, que ser obreiro vai te colocar em patamares, porque eu preciso falar isso aqui, porque existe uma inversão de valores, no sentido de que a gente ouve muito obreiro novo dizendo assim: eu vou ser obreiro porque Deus vai me dar carro bom, vai me dar casa boa. Os solteiros dizem assim: Deus vai me dar uma varoa pentecostal, canela de fogo. As jovens solteiras, não, Deus vai me dar um vazão. E aí há uma inversão de valor, porque aí você vai começar a fazer por interesse. Eu estou fazendo isso porque vai me proporcionar isso. Eu me lembro que uma certa feita um obreiro imaturo usou a seguinte expressão: eu preciso que Deus me dê o dom de cura, porque na hora que Deus curar um empresário, um câncer muito rico, eu serei abençoado. Hoje está desviado. Por quê? Porque há uma inversão de valores. A gente não pode fazer a obra com essa, com essa motivação. Isso não pode ser algo que te motive. Não, eu vou fazer porque o fulano lá comprou a casa, comprou um carro. Entenda uma coisa: Deus é poderoso para fazer você prosperar e te dar o melhor dessa terra. Mas a intenção não pode ser essa: eu vou fazer porque eu vou prosperar. Vou fazer porque eu amo o que eu estou fazendo. Eu estou aqui hoje porque eu amo o que eu faço. Então entenda: não deixe que isso inverta na sua caminhada. Não deixe que a ganância entre na sua vida na área do dinheiro. Tome muito cuidado com isso, no nome de Jesus. E aí nós falamos da ambição de posição de cargo. Tem igreja que é um inferno. Não fala de novo. Verdade? Tem igrejas que são um inferno. Meu Deus. Por causa da briga de carro. Pensa comigo. O bispo falou para mim que aqui tem 35 obreiros. Vamos supor que desses 35, 20 pregam. Vai ter que montar escala,
né? Tudo direitinho para dar oportunidade para todo mundo. Mas aqueles que têm um ministério mais avassalador, um ministério maior, que Deus confiou algo maior, ele não vai conseguir pregar uma vez por mês, de 3 em 3 meses, porque ele tem um ministério. Só que o pastor, que é o nosso bispo, precisa, né? Vamos supor que ele tivesse 20 pregadores aqui. Ele teria que administrar esses 20 pregadores e dar a oportunidade a todos, para que todos cresçam no ministério da palavra. Quem entendeu, diga glória. Glória. Então tem igreja que é uma confusão, um inferno por causa de cargo. Eu sou pastor, sou evangelista, eu que canto, você canta no tom errado. Irmãos, vamos entender algo aqui. Tem gente que vai começar e ele não vai saber o que é dó, o que é ré, o que é afinado, o que é desafinado, no caso da música. O outro vai saber manusear o texto, né? Vai ler o texto até errado, mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha o valor merecido como obreiro. Porque o que a gente vê muitas vezes? Obreiros que cresceram um pouco e eles veem alguém fazendo errado e falam: está cantando errado. É só a gente lembrar como a gente começou. Se você e eu lembrar como nós começamos, nós não vamos, como eu posso aqui expressar, olhar para alguém e desdenhar dele. É o que a gente mais vê. Não, a irmã deveria estar aprendendo assim, a irmã deveria estar cantando assim. Não, mas a irmã não é igual a gente. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. A cada um Deus deu um chamado. E a gente precisa entender isso. Quando a gente entende, a gente vai começando a administrar e não começa a brigar por causa de cargo. Não, aqui o culto tal é meu. Eu já participei de eventos que, se alguém sentasse na cadeira do outro lado, o negócio não via, né? E na verdade nós somos obreiros. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, no sentido de que alguém que está começando, ele vai dar passo de iniciante. Ele vai ser cobrado no nível de iniciante. Tem obreiro que você bater nele forte e desvia, porque ele não tem estrutura para ser corrigido. Mas você tem que corrigir dando leite, como